Áudio 14, página 86, o item 4 aqui, dando continuidade. Entender que perdoar é atributo dos fortes e excluir dos frágeis. Quem perdoa com facilidade protege a sua memória, mas jamais esqueça que perdoar não é um ato heróico ou religioso, mas um ato inteligente de quem procura compreender o que está por detrás do comportamento dos outros, incluindo sua estupidez, arrogância e erros. O mestre dos mestres, em seu último jantar, há 2000 anos, estava diante de alunos que frequentemente lhe davam dores de cabeça. Mas, para o espanto da psicologia e pedagogia, ele pegou uma bacia de água e uma toalha e lavou seus pés. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Ele deixou perplexos seus alunos, levou-os a se interiorizarem e se reinventarem. Usou todas as ferramentas aqui expostas para filtrar estímulos estressantes. Quem treina seu eu com essas técnicas julga menos e abraça mais, exclui muito menos e aposta tudo que tem naqueles que pouco têm. E você? O que você faz com as pessoas que o decepcionam ou traem? 5. Reciclar rigidez. Um eu radical parece forte por fora, mas é um menino por dentro. Prepara uma sepultura para sua saúde emocional e seu prazer de viver. Ter mente livre, uma emoção saudável, não é privilégio de intelectuais, psiquiatras, psicólogos, líderes espirituais, mas de pessoas de todas as idades e culturas que treinam viver suave e serenamente, de seres humanos que contemplam o belo e fazem muito do pouco, de profissionais que superam a necessidade neurótica de ser perfeito, de ter evidência social, de se preocupar excessivamente com o que os outros pensam e falam de si. Enfim, uma mente livre, uma emoção saudável pertence a pessoas que plantam as mais belas janelas light em sua memória e no córtex cerebral de quem ama. Você cuida da paisagem da sua memória? A grande maioria das pessoas apenas pisa, não vive na superfície do planeta Terra, como também na superfície do planeta psíquico. Vivem porque estão vivendo. 6. Pense antes de reagir. Estamos viciados em reagir quando alguém nos contraria. Ação e reação são ótimas para a física, mas péssimas para as relações humanas. Quem é impulsivo ou reage sem pensar, além de não proteger a sua emoção, fará sua memória uma lata de lixo social e destruirá seus melhores relacionamentos. 7. Conquistar primeiro o território da emoção para depois o da razão. Surpreender positivamente antes de criticar. A melhor maneira de contribuir com alguém que nos frustrou não é apontar a falha, pois tal atitude invade a privacidade e expande a janela killer. A melhor atitude é surpreender, elogiar, mostrar seus valores e, no segundo momento, apontar suas falhas. Usar essa ferramenta é simplesmente espetacular e inteligente. Faz com que as pessoas que vamos corrigir se desarmem, saiam da janela traumática, rompam a síndrome do circuito fechado da memória. Quem rompe o cárcere do fenômeno bateu, levou e surpreende as pessoas que o frustram, aluno e educador conquistador. Você marca as histórias das pessoas caras, encantando-a, plantando janelas light? Lembra-se que nos primeiros 30 segundos de tensão pode-se cometer os maiores erros das nossas vidas. Dizer palavras que jamais deveriam ser expressas para quem amamos. Faça a oração dos sábios, o silêncio nos momentos de conflito. Não use atalhos mentais, não agrida, eleve o tom de voz, puna e passe sermãos. Na verdade, não use atalhos mentais, não agrida, não eleve o tom de voz, não puna e passe sermões. A história de uma mulher que faliu emocionalmente. Uma mulher de 45 anos, que nunca foi usuária de drogas, certa vez teve uma decepção enorme com seu marido, que era professor universitário. Ele a traiu e a abandonou. Uma amiga ofereceu crack e ela, naquele momento de fragilidade, pensando que se trataria de apenas uma experiência temporária, aceitou. Depois de usar uma vez, não teve resistência para aceitar
não teve resistência para aceitar a segunda, a terceira e a quarta. Afinal de contas, sentia-se frustrada e deprimida. Na ocasião, cursava a faculdade de Direito. Mas, infelizmente, ela, que foi traída pelo marido por não aprender a proteger sua emoção, cometeu a maior traição que um ser humano pode cometer consigo, o autoabandonar-se. Começou a viver em função das pedras de crack. No começo usava uma pedra por dia, depois 2, até que passou a usar 10. O rápido efeito do crack, segundos depois de aspirado, produziu uma espécie de orgasmo mental que a viciava, aprisionava e a transformava num zumbi. Perdeu completamente a sua liberdade e autoestima. Deixou de ter um caso de amor consigo. Não vivia mais sem se drogar. Quando pensava na droga, ou estava ansiosa, deprimida, solitária, detonava o gatilho da memória, abria as janelas killer, duplo P, e a partir daí não enxergava mais nada. Não pensava nas consequências dos seus comportamentos, procurava compulsivamente uma nova pedra. O tempo passou e suas finanças se debelaram. Deixou de estudar e ter um relacionamento razoável com as pessoas. Ninguém lhe dava mais crédito. Sem dinheiro e completamente dependente, começou a prostituir-se para conseguir se drogar. Essa história real e triste indica que em qualquer época, se o seu eu não aprender a gerenciar os pensamentos e emoções, bem como filtrar estímulos estressantes, pode cair na masmorra das drogas ou álcool e se tornar vítima da sua história e não autor dela. Iniciar o capítulo 4, que é a quarta ferramenta para educar a emoção e formar mentes livres, que é trabalhar os papéis da memória, reeditar o filme do inconsciente. Trabalhar os papéis da memória é compreender a complexa atuação do fenômeno RAM, que é um registro automático da memória, o arquivamento das experiências. Compreender a formação das janelas da memória como território de leitura em um determinado momento existencial. Compreender a formação das janelas light, killer e neutras. Compreender a formação dos traumas e das zonas de conflito da memória. Compreender o papel da emoção no processo de abertura das janelas da memória, na construção das cadeias de pensamento e na atuação do eu como autor da história. Usar ferramentas para reeditar o filme do inconsciente. Usar ferramentas para proteger a memória e filtrar os estímulos estressantes. 8. Cuidar da memória como um jardim de janelas light e não como um depósito de lixo de experiências asfixiantes. Nossos erros históricos relativos à memória parecem uma coisa de ficção. Há milênios atribuímos à memória funções que ela não tem. Há graves erros no entendimento da memória, tanto na psicologia como na educação. A ciência desvendou pouco os principais papéis da memória. A teoria da inteligência multifocal vem contribuir humildemente para corrigir algumas importantes distorções nessa área fundamental. Milhões de professores no mundo estão usando a memória inadequadamente. O registro da memória depende da vontade humana? Muitos cientistas pensam que sim, mas estão errados. O registro é automático e involuntário. A memória humana pode ser deletada como a dos computadores? Milhões de usuários dessas máquinas creem que sim, mas é impossível deletá-las. O sonho da equipe da Escola da Inteligência é que todos os alunos, bem como professores e seus pais, compreendam o funcionamento básico da mente e os papéis vitais da memória para encontrar ferramentas que possam expandir sua inteligência, enriquecer nossas relações e reconstruir a educação.